Saudações, amigos da prevenção. Essa aula a gente vai estar tratando aqui, vai estar começando a tratar do cálculo de tubulações, né? Como a gente equaciona para que se tenha a pressão e a vazão necessária lá na ponta, né? Lá no hidrante, e para que o nosso sistema funcione, né? Ok? Então, para isso a gente vai estar estudando um pouco aí de mecânica dos fluidos. Esse é o nosso amigo conhecido, nosso hidrante de parede, já está instalado aqui dentro do abrigo, lembrando, né, como a gente viu na primeira aula lá de hidrante, de sistema de hidrantes, que a caixa com esses acessórios pode estar até 5 metros de distância do hidrante, e que o hidrante é essa tomada de pressão ali de água, né, uma tomada de água. A altura dessa tomada de água é no máximo 1,5 m do piso acabado, mas pode ser mais baixo, pode ser até 1 metro. Tá? Dentro da caixa de acessórios, a gente tem que ter aí um lance de mangueira de 30 metros, ou de preferência, né, 2 lances de 15 metros, uma chave de conexão e o esguicho. Algumas instalações vão pedir um esguicho de vazão regulável, algumas instalações vão pedir um esguicho corneta de 12 mm de diâmetro ou 19 mm. Tá? Então, esse aqui é uma válvula de globo angular, é a mais comum aqui para hidrantes. A gente já viu ela em detalhes, né? Então, começando a falar aqui sobre mecânica dos fluidos, a gente tem que descrever o escoamento, né? Então, aqui o movimento do fluido vai seguir linhas de fluxo. Próximo aqui às paredes do tubo, a gente vai ter uma velocidade nula. Né? Então, a gente tem um perfil de deslocamento, né? E a velocidade máxima é no centro do tubo. Quando a gente tem que mudar essa direção, a gente vai ter essa alteração das linhas de fluxo, por exemplo, por uma curva, uma singularidade ali, ou uma barreira, né? A gente vai ter aqui um fenômeno de perda de energia, que a gente chama de perda de carga. Tá? É importante a gente entender o que é a vazão, né? A vazão é o volume de água, nesse caso aqui do hidrante, a água, né? Que eu vou precisar na unidade de tempo. Então, metros cúbicos por segundo, nesse caso aqui. A gente usa o sistema internacional de unidades, tá? Metro, quilo, segundo. Então, a fórmula bem simples aqui, vazão é volume sobre tempo, que é a mesma coisa que velocidade vezes a área. Tá? A velocidade não é metro por segundo, vezes a área, que é metro quadrado, então vai dar metro cúbico por segundo. E a gente pode inverter e calcular a velocidade, aqui isolando a variável, o Vzinho. Tá? Essa velocidade é o que é padronizado, né? O que a gente vai ter que estar suprindo a pressão e a velocidade, né? no ponto de tomada d'água, lá do meu hidrante. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com a velocidade, porque se ela for muito elevada dentro da tubulação, ela vai causar vibrações e ela favorece também um fenômeno chamado golpe de Ariete. Você já deve ter visto nos filmes aí medievais, aí, tomada de castelo, né? Os filmes de cerco, assim, que tem um equipamento que eles aproximam, uma grande carroça, assim, com um tronco, que vai dando pancada no portão, né, do castelo, para derrubar o portão. Normalmente lá de cima da muralha se joga lá um óleo fervendo e se atira flechas, né, para tentar impedir que se derrube. O nome daquele instrumento é ariete. Em homenagem a isso se dá esse nome desse golpe, esse golpe de líquido aí na tubulação, de golpe de ariete. E a gente tem que evitar ele porque ele vai desestruturar todo o meu sistema de fixação, pode romper as conexões da minha tubulação. Então não se usa velocidade maior do que 5 metros por segundo no interior dos tubos. E como é que eu posso regular isso? Eu posso aumentar a área do tubo, aumentar o diâmetro do tubo para diminuir essa velocidade. Né? Outra coisa importante é o que a gente chama de cavitação, que é a corrosão da bomba por implosão de bolhas de vapor. É possível a gente vaporizar a água na temperatura ambiente, basta a gente diminuir bem essa pressão. Então, quando a velocidade é muito alta, a pressão vai ser menor, vai ser pequena. E aí eu vou estar favorecendo aqui a formação dessas bolhas de vapor e também a cavitação. Então é por isso que a gente limita a velocidade de entrada na bomba, no rotor da bomba, em 2 ou 3 metros por segundo. Se a pressão é negativa, né, se
se o meu reservatório está abaixo da bomba, a velocidade vai ser no máximo 2 metros por segundo. Se a sucção é positiva, quer dizer, o meu reservatório está acima da bomba, então posso usar uma velocidadezinha um pouquinho maior, porque essa diferença de nível vai compensar a pressão. Tá? Então aí eu usaria 3 metros por segundo. E a cavitação provoca isso aqui no meu rotor, né? Uma corrosão. A gente às vezes confunde um pouquinho aí a corrosão com a oxidação, né? No caso da oxidação, a corrosão por oxidação seria a retirada do óxido. Tá? Então, a gente pode ter uma chapa, por exemplo, oxidada sem estar corroída, né? Sem estar sendo retirado o seu material. Nesse caso aqui não é por oxidação, tá? É por impacto de bolhas de vapor. Implosão de bolhas de vapor na pá aqui do impulsor, né? Do meu rotor. Tá? Importante também a gente reforçar aqui essa coisa das linhas de fluxo. Esse aqui é um perfil de asa, né? E a gente faz esse perfil justamente para a gente não ter os vórtices na saída da asa. Observe aqui que a asa tem um formato também diferente na parte de baixo e a parte de cima. Isso é para alterar as velocidades e eu tenho uma diferença de pressão que faça a minha asa subir ou descer. Tá? E evitar o vórtice, né? Então se usa alguns desenhos de asa. E um dos problemas aqui, no caso da asa do avião, são os vórtices de extremidade, né? E é por isso que grandes aeronaves aí têm uma inclinação na pontinha da asa, um artifício aerodinâmico ali para evitar esses vórtices, porque isso aqui é perda de energia, aumento de vibração, perda de energia, aumento do consumo de combustível. Em função do formato do meu sólido que está atravessando esse fluido, eu vou ter uma quantidade de vórtices maior, né? E isso aí me dá uma perda de energia. A gente aqui chama no projeto de tubulação de perda de carga. Vórtice. A gente pode usar isso para projetar a aerodinâmica, por exemplo, de um automóvel, né? Um automóvel basicamente é um avião de cabeça para baixo. Ele é feito para a gente ter a força de pressão aerodinâmica mantendo ele no solo para ter aderência, né? Um veículo de alto desempenho, aí, como um carro de Fórmula 1, a gente tem que garantir isso, porque senão fica muito difícil a dirigibilidade, né? E vocês devem ter visto já no regulamento aí da Fórmula 1, né, que é permitido abrir o aerofólio, né? Então tem situações que você pode mudar o ângulo do aerofólio, aquela parte traseira ali, para onde o carro precisa de menos aderência, né? Por exemplo, uma reta, para fazer ali uma ultrapassagem, né? E nas curvas ele aumenta o ângulo para sentar mais o carro no chão. Mas não é esse o nosso interesse aqui. O nosso interesse aqui agora é tubulações, né? Então a gente vai ter que tomar um cuidado aí com as singularidades, as que a gente chama de derivações, para evitar a perda de carga ou essa perda de pressão. Tá? Temos 3 pressões aqui a considerar. A pressão estática, essa tomada aqui na lateral do tubo. Tá? A pressão dinâmica, que é tomada no centro do tubo. E a pressão total, que é a diferença entre a pressão estática e a dinâmica. Tá? E é possível mensurar isso aqui com esse equipamento. O bombeiro pode estar verificando isso no teste, né? É diferente de medir a pressão estática. Essa daqui a gente mede na tubulação, fixa lá na tubulação o manômetro. E eu sei quanto está chegando ali de pressão estática. A pressão dinâmica eu preciso conjugar uma coisa com outra. Então existe um jeito de colocar ela na saída de uma mangueira, por exemplo. Dessa forma, ou esse outro equipamento aqui com a mangueira aberta, ele está mensurando também. Tá? Então veja que é um equipamento simples, cabe aqui numa pequena maleta. Então é fácil aí para o corpo de bombeiros verificar se o meu projeto foi bem feito, né? Então a sequência aqui para a gente projetar uma tubulação, né? Primeiro a gente consultar a IT para ver a classe da minha ocupação, vamos ver se ela precisa realmente do sistema de hidrantes, né? E depois ir na IT22, que é a IT do Sistema Preventivo por Hidrantes, para dimensionar a reserva técnica de incêndio, que é uma tabela que a gente vai obter lá o volume de água necessário para o incêndio, e o tipo de hidrante que eu vou usar, né? O hidrante ou os hidrantes que eu vou utilizar.
Tá? Então, eu vou equacionar quantos hidrantes eu preciso. A gente já viu isso lá na aula de hidrantes, isso é função do comprimento da mangueira, para eu poder cobrir toda uma área, né? Então, aquele comprimento de 30 metros de mangueira. Vou desenhar esses hidrantes numa planta e também desenhar a tubulação. E aí vou desenhar o isométrico, que é esse desenho da tubulação em 3 dimensões. No isométrico é muito mais simples a gente enxergar todas as conexões, todos os componentes da tubulação. E eu não posso esquecer de nenhum, porque senão vou estar fadado aí ao erro de cálculo, né? Cálculo de pressão. Né? E aí eu vou quantificar numa planilha quantos T's laterais eu preciso, quantos T's de segmento eu preciso, quantas válvulas de fluxo, quantas curvas de 90 graus, quantas curvas de 45 graus, quantas válvulas de gaveta, válvulas de globo, por exemplo, cada hidrante vai ter uma válvula de globo. E com essa quantificação é que a gente vai conseguir aí calcular a potência da bomba, se é que seja necessária uma bomba. Tá? Então lá na IT01 a gente vai na tabela lá para ver que tipo de edificação, por exemplo, é categoria A, é uma residencial, eu vou ver se é um A1, A2, A3, né? Se é um hospitalar, a categoria H, se é escola, categoria E. E depois vou lá na IT do sistema hidráulico preventivo e vou determinar qual é o tipo de hidrante, se é o hidrante tipo 1, se é o hidrante tipo 2. Então tá meio ruim de ler aí porque ficou distorcida a imagem, mas eu quis mostrar a tabela toda. Ali em cima, na cabeça das colunas ali, a gente tem os tipos, as classes de edificação. E aqui à esquerda em amarelo as áreas. Lembrando, né, que o hidrante tipo 1 é o mangotinho. Tá? Não é muito comum, mas é possível se usar aí o mangotinho. Tá? Mais comum o hidrante simples aí, né? E ele pode ser um hidrante com duas saídas também. Tá? Pode ser necessário o hidrante duplo, de duas saídas. O que vai mudar é o tipo de mangueira, o tipo de esguicho, tá? O diâmetro da mangueira também. Esse é um mangotinho, tá? Então é um carretel, aqui é uma mangueira semi-rígida. Ali no centro do carretel a gente tem uma junta deslizante para a água poder passar e alimentar a mangueira que está no carretel. Então você abre o registro, esse que está aqui atrás do meu ombro, e sai correndo com a mangueira, vai articular aqui para fora, né? O carretel, e você tem ali uma boa tomada d'água para princípio de incêndio, mas ele só serve para as categorias mais simples de edificação aí, carga incêndio menor. Tá? Então como é que eu vou calcular, por exemplo, se eu preciso de uma bomba, se só a gravidade já não me ajuda, né? Claro que a água vai se deslocar por gravidade se eu tiver um reservatório superior. Se eu tiver um reservatório inferior, aqui não, né? Eu vou ter que ter alguma coisa que bombeie essa água para cima. E a diferença de pressão de um ponto para outro da tubulação é função de algumas variáveis, principalmente da energia estática e dinâmica do fluido e também da pressão inicial desse fluido. Tá? Então essa aqui é a equação de Bernoulli, essa equação vale para aquele mundo perfeito, aquele mundo que a gente estudou nas disciplinas de física, né? Onde o fio é inextensível, onde o atrito não existe entre uma superfície e outra, né? No mundo real não é assim, a gente vai ter atrito, vai ter vórtice, vai ter perda de carga, perda de pressão. Então eu tenho que usar uma equação de Bernoulli modificada. Vocês observarem aqui, ó, é a equação da conservação da energia, né? Então, assim, no lado 1 ali, naquela área, primeira área ali, maior, à esquerda, eu tenho ali a pressão 1, a pressão estática ali, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura, e a pressão dinâmica, tá? Que é a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes o diâmetro ali. Tá? E no outro lado 2 lá eu vou ter também, em função da altura e da velocidade, isso vai ser uma constante. Mas na vida real não é constante, porque eu tenho uma perda. Tá? Eu tenho uma dissipação de energia que vai ser emitida através de ruído, de vibração, de um aumento
pequenininho aqui de temperatura, mas eu tenho lá uma perda de energia. Então, para garantir que a água que entra no ponto A vai sair no volume e na pressão que eu preciso lá no ponto B, a gente vai ter que considerar essa perda de carga. E o que seria isso? Então, se eu botasse um manômetro aqui antes e depois, por exemplo, uma válvula de gaveta, eu veria que a pressão P2 vai ser menor do que a pressão P1, mesmo sendo o mesmo diâmetro. Porque eu tenho aqui no meio do caminho uma derivação não, uma singularidade aqui, né? Um acessório que vai me roubar um pouco dessa energia. Aqui tem um exemplo, imagine a gente ter que bombear a água de um poço subterrâneo aqui, passando por uma válvula de pé, né, para a água não voltar, sempre ter água dentro dessa tubulação, passando por esse cotovelo de 90 graus, por essa válvula de gaveta, por outro cotovelo de 90 graus e uma outra válvula de retenção. Então, assim, quanto é que eu perco de energia para fazer o fluido, nesse caso aqui a água, se deslocar por essa tubulação? Eu vou ter que calcular o que a gente chama de comprimento equivalente, que é a soma do comprimento que a gente chama de trecho reto, do próprio tubo, né? E os comprimentos que representariam essas derivações. Tá? Então, se eu fosse substituir a perda de carga de uma válvula de retenção, por exemplo, por um pedaço de tubo reto, ele seria 9,7 metros de tubo. Se eu fosse substituir uma válvula de gaveta por um pedaço de tubo, esse tubo teria meio metro, para considerar esse atrito no tubo. E aí eu vou somar tudo isso, nesse caso aqui dá 43,9 metros. Essa mesma soma, né? Então é mais fácil a gente jogar numa planilha, porque eu posso dizer que eu tenho 10 válvulas, né? Em vez de ficar somando 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5 10 vezes, né? Eu só coloco ali a quantidade de derivações que eu tenho. Nesse caso ali, o que a gente tem duplicado é só a curva de 90 graus, 1,6 metros, daria 3,2, está ali o 43,9 metros de tubulação. E esse comprimento, que a gente chama de comprimento equivalente, é o que eu vou usar para calcular a perda de pressão. Quanto de pressão eu perdi. E essa perda de pressão que eu vou ter que compensar com a adição de uma bomba. Se eu perdi uma pressão aqui determinada, de tantas atmosferas, tantos quilos por centímetro quadrado, vou botar uma bomba que vai me suprir isso e a água vai sair lá no hidrante do jeito que eu queria. Tá? Então, essa é a equação de Hazen-Williams. E ela diz o seguinte: a perda de carga é proporcional à vazão, à rugosidade do tubo e ao diâmetro do tubo. Tá? Então, essa equação é bem simples, mas ela é chatinha, ela tem expoente negativo, né? Então é muito fácil a gente errar essa equação se a gente usar uma calculadora de mão aí, né? Uma calculadora científica e tal. Muito fácil errar. Errei muito isso na minha vida, tá? Então, hoje em dia, não uso mais calculadora de mão, uso uma planilha eletrônica, muito melhor, não tem erro. Você faz um teste, põe essa equação ali na planilha e depois você só põe os valores das variáveis e eu tenho lá minha perda de carga. Tá? Então, tem que ter lá esse J. Né? E com o J, eu multiplico lá pelo comprimento equivalente, que esse J seria a perda de carga por metro de tubulação, por isso que eu vou ter que multiplicá-la pelo comprimento equivalente, o LT, para calcular aqui a perda total de carga. E é isso que eu vou usar para equacionar minha bomba. Tá? Os diâmetros aqui, gente, são padronizados, a gente vai estar alterando eles só em função da velocidade, mas a gente tem um diâmetro mínimo aí de tubo, tá? Que é padronizado pela norma, e a gente vai usar tubos padrão. Não adianta eu calcular aqui um diâmetro, como a gente faz nos problemas lá de mecânica de fluidos, porque depois não vou conseguir comprar esse tubo, esse diâmetro. Então a gente usa diâmetros comerciais. Tá? Normalmente se usa o tubo de aço galvanizado. Tá? É o mais barato, mais eficaz aí para o nosso projeto. Então aqui eu tenho as variáveis, né? O C é o fator de atrito ali, de Hazen-Williams, e a gente tem ele numa tabela em função do tipo de material, por exemplo, aço preto, aço galvanizado, aqui vai ser 120 esse fator C. Essa é a planilha das perdas de carga por derivação. A gente pega lá no fabricante,
das derivações aí, das curvas, dos cotovelos, dos T's de passagem direta ou lateral, é o mesmo T, mas dependendo do fluxo que a gente tem ali, a gente considera ele direto ou lateral. E eu tenho os fatores C aqui, os fatores de atrito. Tá? Então, por exemplo, lá no diâmetro de 65 milímetros, que é um diâmetro muito usado aqui em tubulação de incêndio, eu vou ter lá para uma curva de 45 graus, o fator 1, fator C igual a 1. Tá? 65 milímetros, curva de 45 graus. E aí vou jogar isso no meu cálculo. Aqui, os fabricantes de válvulas também nos fornecem. Essa aqui, no caso, é a fundição Tupi, lá de Joinville, lá de Santa Catarina. Uma grande fundição, hein? Uma empresa muito legal. Eles nos dão, o fabricante vai nos dar o fator C em função do diâmetro da válvula e o tipo de válvula, qual é o atrito que ele me representa. Tá? Não precisa decorar a tabela, tá? Você tem que acessar essas tabelas, consultar o fabricante. Então, esse é o sistema tradicional. Algumas vezes eu não vou nem precisar de bomba. Tá? Então, a gente sempre vai ver a pressão no hidrante menos favorável. Nesse caso aqui, como é um reservatório superior, os dois hidrantes menos favoráveis são aqueles dois dos últimos andares ali. Tá? Se tiver pressão naqueles ali, vai ter pressão em todos. Tá? Se tiver a pressão mínima naquele, vai ter pressão em todos. Tá? Então, a gente vai ver na próxima aula isso, como isolar esses hidrantes e calcular a potência da bomba. Tá? Aqui a simbologia para a gente usar no isométrico, né? Tipo de válvula de retenção, aquela esfera ali embaixo, né? Válvula de globo. Lembrando, né, essa válvula de retenção a gente usa no pé da caixa d'água lá para evitar que a água volte quando o bombeiro conecta o caminhão lá no hidrante de recalque. Essa de gaveta, essa foto tá bonita, né? Tá em corte aqui, claro, né? Lembrando que válvula de gaveta ela tem que estar totalmente aberta ou totalmente fechada, tá? Porque ela corrói, né? Se ela não ficar no meio do caminho aqui, né? E claro, se ela não estiver totalmente aberta, aquela perda de carga dela é para ela totalmente aberta, né? Se ela não estiver totalmente aberta, vai me dar uma perda de carga maior, vai prejudicar o meu sistema. Então, para que eu vou usar uma válvula totalmente aberta? Para os momentos de manutenção. Quando eu preciso cortar o fluxo de água para trocar um componente da minha tubulação, um trecho da minha tubulação. Tá? Essa é a válvula de globo angular, um desenhozinho técnico aqui. E sobre as bombas, né? Essa é uma bomba que a gente construiu, uma dessa para acender a minha churrasqueira aqui, uma bomba de Foley. Tá? Você faz uma entrada de ar lateral, quando você abre o Foley, a pressão diminui internamente, aí abre aquela válvula 1 ali, o ar entra. Quando você fecha o Foley, a pressão interna aumenta, fecha a válvula e o ar sai pelo bico do Foley, que é onde a gente quer, né? Não é esse tipo de bomba que a gente usa para água, dá de bombear água assim também, mas não é essa daqui que a gente vai usar não. O que a gente vai usar é essa aqui, uma bomba centrífuga, tá? Onde o fluido vai ser captado pelo centro e direcionado pelo raio, né? E aqui a gente vai ter isso acoplado, claro, a uma tomada de energia mecânica ali, normalmente é um motor elétrico ou um motor de combustão, e essa cinética aqui é o que vai impulsionar o meu fluido pela tubulação. Lembrando que a desgraça dessa bomba aqui é quando entra ar na bomba, tem que sempre evitar, e quando a velocidade é muito alta ali no bocal de sucção, que vai me dar o fenômeno da cavitação. Ok? Vamos encerrar aqui essa parte 1. Vocês resolvam, por favor, aí a tarefa, que é basicamente a teoria aí, que vem da IT. E na próxima aula a gente vai calcular essa bomba, calcular as perdas de carga e vai calcular a bomba e fazer alguns exercícios. Ok? Muito obrigado.